Pessoal, todos estão vendo a apresentação? Pode abrir o microfone e falar, tá? Perfeito. O problema é que quando eu compartilho minha tela, eu não consigo ver o chat. Então, se alguém tiver alguma pergunta durante a aula, por favor, pode abrir o microfone, faz a colocação, né? E depois desliga novamente. Combinado? Bom, o que a gente viu nas primeiras aulas foi a gente viu o histórico e conceito do controle biológico, a gente viu micro-organismos envolvidos no controle biológico e mecanismos de ação, ok? Então a gente vai entrar agora em controle biológico por nicho. O que é o nicho? Então a gente tem solo, aqueles patógenos radiculares, patógenos que causam tombamento de plantas, né? Patógenos da parte aérea e patógenos pós-colheita. Então a gente divide esses três nichos, tá? Solo, parte aérea e pós-colheita. Então, a gente vai tratar hoje de patógenos de solo. Como é que a gente controla patógenos de solo? Patógenos radiculares, doenças radiculares. Então, a gente fala de um conceito que chama supressividade de solos ou a patógenos ou doenças de plantas. Ok? E ele, na verdade, a gente tem três frentes de ataque. Na primeira frente de ataque, a gente trabalhar na sobrevivência do patógeno. A sobrevivência muitas vezes é associada aos restos culturais. A outra frente é colocar micro-organismos que vão colonizar o sistema radicular. E uma terceira frente é parasitismo de estruturas de resistência. Tá? Na parte de colonização do sistema radicular, eu coloquei uma videoaula, né, que vocês podem ver sobre colonização do sistema radicular, ok? Que é a espermosfera. Então, a gente vai falar hoje particularmente de resíduos, né, e de parasitismo de estrutura de resistência, o parasitismo do inóculo inicial do patógeno. Quando a gente olha a dinâmica de sobrevivência de micro-organismos patogênicos, é importante a gente ver a taxa de decomposição do resíduo vegetal. Se a gente pegar duas plantas, né, duas famílias diferentes, Poaceae e Fabaceae, né? Então, a gente tem aqui em cima uma Medicago lupulina, né? É uma alfafa, e a gente tem aqui uma gramínea, né? Qual que tem maior taxa de decomposição de resíduo? Então, eles fizeram um trabalho na Austrália que viram que 50% do carbono é perdido nas 4 semanas quando a gente está lidando com alfafa ou com leguminosa de forma geral. Então, a taxa de decomposição é muito rápida. 80%, né? Então, um adicional de 30% em 8 semanas, ou seja, 80% daquela biomassa vegetal, em apenas 2 meses, ela já desaparece. Ela é metabolizada pelo micro-organismo do solo. Só vai ficar ali 15% a 20% que pode permanecer por até 4 anos. Tem alguns materiais mais lignificados, então, por exemplo, caule de soja, que a gente pode encontrar de uma safra para outra. Por quê? A lignificação do tecido garante maior estabilidade frente à degradação por micro-organismos. Mas, ao mesmo tempo, é um tecido muito mais difícil do patógeno colonizar, a não ser que ele tenha colonizado quando a planta ainda estava viva, né? O azevém, uma gramínea, 70% do carbono é perdido em 3 meses. Olha só, 80% era perdido em 8 semanas, 70% em 3 meses. Então, eu tenho menos degradação em mais tempo. E 30% fica fixada no solo por até 8 anos. Ou seja, mais tempo e maior porcentagem. Então, isso é muito importante a gente discutir, porque onde que eu vou ter maior chance de sobrevivência de patógenos nos restos culturais? Em gramíneas. Então, é um paradoxo, pessoal, porque a gente prega muito o plantio direto. Então, você usar
gramíneas no sistema de produção para garantir que você tenha matéria orgânica no solo. Mas tem que ter cuidado porque essa matéria orgânica também pode servir como inóculo de patógeno. Então, como ela fica mais tempo no solo, então vou ter um ambiente onde eu posso ter maior sobrevivência do patógeno. A gente vai discutir mais na frente como você supera essa limitação de você introduzir gramíneas no sistema. Um outro fator é que a mesma planta, olha só, o azevém, a gente colocando como exemplo, se eu considero a Inglaterra e a Nigéria, então eles fizeram um trabalho, um clima tropical e um clima temperado, a mesma planta. Qual a temperatura média anual na Inglaterra? 8,9 graus. Qual a temperatura média na Nigéria? 26,7. Então, com aumento de 10 graus na temperatura, a cada aumento de 10 graus, eu tenho aumento de 2 a 3 vezes a velocidade de decomposição. Né? Então, decomposição aqui na região de clima tropical é 4 vezes mais rápida. Então, aqui eu tenho formação de palhada bem mais profunda. À medida que eu vou tendo um ambiente com maior temperatura média do solo, eu vou tendo maior degradação. Um outro fator, além da temperatura que a gente fala, é a umidade do solo. Quanto mais úmido, né, então menos 0,2 a menos 0,5, eu tenho a máxima decomposição, consideram a mesma temperatura, certo? Quanto mais seco, menor o estabelecimento de comunidades microbianas. Então, se eu penso em controle biológico, eu tenho que ter um ambiente úmido. Por quê? Porque as enzimas produzidas pelos micro-organismos, elas têm, eles dependem muito de água para ter hidrólise, né? Para quebrar aquelas paredes celulares dos fungos, por exemplo. Né? Então, com umidade mais baixa, eu tenho muito menor diversidade. Eu ainda tenho alguns fungos, mas a gente tem muito poucos agentes de controle biológico em penicilina e aspergilos. Eles, pelo contrário, eles podem representar muito mais inóculo de patógeno, principalmente patógenos pós-colheita, e não de controle biológico. Então, para garantir o sucesso do estabelecimento de comunidades microbianas antagonistas, eu preciso de temperatura mais alta, né, para degradação, mas também com a umidade. Bom, e na prática, como é que o pessoal tem usado esse conhecimento? Né? Então, tem uma doença em citros, e é comum, se vocês, não agora, mas quando começam as chuvas, né? Então, se você pegar laranja em setembro, outubro, no mercado, você vai observar a laranja com as pintas. A gente chama de pinta preta. É uma lesão deprimida, mais clara, né? No centro. A gente, se vier alguma folha junto, você vai observar essas mesmas manchas na folha. E bem no centro dessa lesão tem uns pontinhos pretos que são os piquinídeos. No inverno, a planta de citros, ela perde muito das folhas, principalmente das folhas sintomáticas, aquelas folhas que estavam com sintoma da pinta preta. Essas folhas caídas no solo, o estresse hídrico e a deficiência de nutrientes induz a reprodução do fungo sexuada. Ele vai formar uma estrutura chamada de pseudotécio. Dentro dessa estrutura, a gente tem a ascas e os ascócitos, que são estruturas do patógeno. Quando começam as chuvas, essa estrutura hidrata e vai liberar os ascósporos. E é bem interessante, se você vai numa área de citros que não foi protegida, né, com aplicação de fungicida ou agente de controle biológico, você vai observar que as folhas do bacheiro e os frutos do bacheiro vão estar com sintoma dessa pinta, mas não as frutas do meio ou da ponta. Por que isso, pessoal? Porque esse fungo, ele vai esporular nas folhas que estão no solo, o inóculo vai infectar essas folhas do terço inferior. À medida que eu vou tendo umidade e temperatura favorável, esse fungo que esporulou no terço inferior, ele vai esporulando, infectando o terço médio e terço superior, certo? Então, a gente vai tendo outro ciclo que a gente chama ciclo assexuado, formando piquinídeos, infectando novos frutos. Chegou o inverno novamente, as folhas caem, os frutos caem ao solo e eu vou ter formação dos
Pseudotestes. Então, onde é que está o ponto fraco desse fungo? Se eu for controlar a planta no momento do início das chuvas, o sucesso com o uso exclusivo do controle biológico é baixo, pessoal. Nesse caso, a eficiência maior é do fungicida. Então, você vai aplicar um fungicida para proteger as folhas e frutos. Mas, se eu considerar o ponto fraco do patógeno, que é a parte de sobrevivência, se eu conseguir um controle biológico e conseguir eliminar esse patógeno da folha, eu vou reduzir o inóculo inicial, ou seja, eu vou reduzir o propágulo do patógeno, e com isso eu vou ter menos infecção do terço inferior. Então, essa é a estratégia. Como é que você pode conseguir isso? Pessoal, a gente pode conseguir com a redução da relação carbono-nitrogênio. Se eu aplico ureia, a ureia nas folhas, ela vai dar um aporte de nitrogênio. Com o aporte de nitrogênio, eu começo a favorecer a microbiota presente no solo, porque eu reduzo a relação carbono-nitrogênio. Uma outra estratégia é eu aplicar o nitrato de cálcio, também é uma forma de eu fornecer nitrogênio e fornecer também cálcio. Muitos micro-organismos precisam do cálcio para ativar as enzimas hidrolíticas também. Eu posso fazer a calagem, simplesmente equilibrar o pH. Se eu tenho, quando a matéria orgânica vai decompondo, ela vai liberando ácidos orgânicos. Os ácidos nem sempre permitem o estabelecimento de comunidades bacterianas antagonistas. Quando eu estabeleço o pH, né, ou tampão no pH, né, das folhas ou daquela matéria orgânica na superfície do solo, eu consigo favorecer o estabelecimento de comunidades microbianas. Ou eu posso adicionar micro-organismos. Aqui é um produto e aqui é outro produto, certo? Então, esse T4 e T5 são produtos que são usados para acelerar a decomposição de resíduos. Quem faz compostagem, coloca lá aquele produto, isso aí acelera o metabolismo, né, a atividade microbiana, e com isso você tem maior degradação dos resíduos. Então, vamos ver o que aconteceu com o peso das folhas. Então, o peso das folhas foi menor quando colocou aquele acelerador de decomposição, mas não diferiu de adicionar só ureia ou nitrato de cálcio, certo? Foi diferente da testemunha. A celulose, se ele atua na degradação de celulose, também foi menor quando adicionei micro-organismos, né? Então, aqueles micro-organismos que têm ação celulolítica. Se eu tenho menos celulose, né, eu tenho menos substrato ali para o fitopatógeno usar como alimento, né? Então, eu estou reduzindo o alimento do patógeno, ele vai sobreviver menos tempo. A atividade enzimática, essa é uma enzima hidrólise de acetato de fluoresceína, que mede a atividade de hidrolase de forma geral. Então, ele vai medir se eu estou produzindo uma proteinase, uma lipase, né, que vai degradar estruturas do patógeno. Então, no mês 0, né, logo da instalação do experimento, mês 1 e mês 2, o que aconteceu? Não teve diferença no início, é esperado, né? Depois de um mês, a gente teve maior atividade para o T4, né, um micro-organismo aqui, né, que foi adicionado, mas também não diferiu de testemunha, por exemplo, né? Aliás, teve atividade semelhante à testemunha. Só o T1, a ureia, que até reduziu essa atividade. No mês 2, né, já ficou mais parecida, a testemunha com menor atividade, T2 e T3, nitrato de cálcio e o calcário menores. O mais importante, pessoal, isso são variáveis que ajudam a gente a entender como é que está funcionando. Mas se eu olhar o índice de doença, a testemunha foi maior do que todos os tratamentos, ou seja, qualquer estratégia, seja introduzindo micro-organismos ou permitindo, colocando nutrientes que vão garantir maior estabelecimento de comunidades antagonistas, reduziram em mais de 50% a população do patógeno. Isso é muito importante, pessoal, porque eu vou reduzir a pressão de inóculo, ou seja, dentro de uma proposta de manejo integrado, eu reduzindo a pressão de inóculo, eu vou favorecer muito mais o controle químico, por exemplo, que vai ser utilizado para proteger as folhas, ou até um outro controle biológico que é voltado para a parte aérea, como a gente vai ver mais em outra aula.
Tá todo mundo acompanhando? Sim. Sim, perfeito. Se tiver dúvida, pessoal, abre o microfone, pode perguntar, pode fazer alguma colocação, tá joia? Bom, uma outra estratégia que é muito utilizada em áreas menores, ninguém vai pegar todas as folhas de uma área de citros, o cara tem 100 hectares, por exemplo, e fazer uma compostagem, é inviável economicamente. Mas em áreas de hortaliças, que são áreas menores, com utilização intensiva da área, plantios sucessivos, plantio de alface, por exemplo, é muito comum, eu já vi muito isso, o produtor ele planta, na hora de colher, ele vai colher toda aquela alface, aquele repolho que é comercializável, enche o caminhão, e o que é que fica lá no campo, pessoal? Vai ficar aquela que não é recomendada para comercialização. E muitas vezes são infectadas por patógenos. Não tem problema nenhum para a gente, mas se o produtor ele colocasse aquela planta sintomática junto das demais, podia reduzir até a vida de prateleira do que ele mandou lá no carregamento e não tinha valor comercial, né? Então, o que é recomendável é a gente fazer uma compostagem, retirar esses resíduos da área e fazer uma compostagem. Não esperar muito tempo. Por quê? Quanto mais tempo eu deixo aquela planta sintomática na área, mais eu vou ter multiplicação do inóculo e atrapalhar o plantio seguinte. O ideal é fazer uma compostagem e retornar esse resíduo. Eu acho que todo mundo sabe o processo de compostagem. A gente tem 3 fases da compostagem. Uma fase inicial de 1 a 2 dias, né, que a gente tem um aumento de temperatura de 40 a 50. O aumento de temperatura não é tão expressiva, mas nesse período de 1 a 2 dias eu tenho uma rápida utilização de fontes de nutrientes à base de açúcares. Então, os açúcares são rapidamente degradados. Logo em seguida, começa a fase termofílica. Aí sim, a temperatura começa a aumentar. E essa temperatura aumentando, eu tenho eliminação da maior parte dos fitopatógenos. Os fitopatógenos, dificilmente eles crescem acima de 60 graus Celsius. Então, quando eu aumento a temperatura da pilha, tem alguns micro-organismos que ainda sobrevivem, mas os patógenos, muitos são eliminados. Depois eu tenho a fase de estabilização, que a temperatura vai reduzindo e eu tenho poucos nutrientes disponíveis. Um detalhe muito importante da composição da pilha é que eu tenho que ter um material mais fibroso e junto com um material mais verde. Ou seja, se eu estou fazendo uma compostagem e o material que eu estou colocando na compostagem é um material mais fibroso, ou seja, mais lignina, mais amarronzado, eu preciso de um material mais verde para fornecer alimento dos micro-organismos e principalmente que eu tenha aporte de nitrogênio, né? Para eu equilibrar a relação carbono-nitrogênio e favorecer a atividade microbiana, certo? Então, o composto é composto. Então, para fazer a pilha de compostagem, uma camada de material mais fibroso, uma camada de material mais verde. Para vocês terem ideia, tem uma plataforma, uma planta de compostagem gigante aqui próximo, fica em Campanha, aqui no sul de Minas, que é uma área do grupo Mantiqueira que produz ovos, né? Então, o esterco suíno é mandado para lá fazer a compostagem, eles têm que adicionar, então isso é considerado a parte verde, porque tem muito nitrogênio, muito alimento, mas eles precisam do material mais fibroso, eles compram o cavaco para misturar com esterco, a cama de frango, para poder permitir a compostagem. Precisa de carbono também, não é só nitrogênio. Certo? Bom, quanto tempo demora uma compostagem? Então, vai demorar 90 dias. É só fazer o planejamento da fazenda para você ter esse retorno do composto para a área de produção. Então, a cada 30 dias, dá uma parte 1, eu vou revirar a pilha. Eu preciso revirar por quê? Porque aquela camada mais interna, ela vai atingir a temperatura alta em 15 dias. Só que a parte mais externa não vai atingir essa temperatura. Eu preciso revirar minha pilha para permitir que essa parte mais externa
atinge a temperatura mais alta, né, no centro da pilha. Então, reviro essa pilha. Depois eu faço uma outra revirada 30 dias depois e outra 30 dias o composto vai estar pronto no interstício de 90 dias. Eu consigo reduzir esse tempo com a adição de alguns compostos à base de micro-organismos, que são aceleradores de decomposição de resíduos. Então, a gente consegue reduzir até 30 dias essa decomposição de resíduos. O que acontece com a dinâmica de compostagem em relação à temperatura? Eu falei para vocês, em torno de 15 dias a gente tem a temperatura máxima atingida, chega a 70 graus Celsius. Depois essa temperatura vai caindo, né? E a temperatura vai se estabilizando. Um outro aspecto muito importante é o pH, né? No mesmo intervalo de tempo, 15 dias, o pH ele vai até a neutralidade. Então, durante o processo de compostagem, geralmente uma fonte de matéria orgânica vai estar mais ácida, mas com o processo de compostagem, a microbiota do solo tende a tamponar essa temperatura. Então, o composto vai estar em torno de pH 7. Então, isso aí favorece a atividade microbiana, né? Então, pode usar ele como um condicionador do solo. Se a compostagem não for bem feita, pessoal, eu posso perder, né, em relação à colonização por patógenos. Então, os patógenos podem colonizar mais. Então, se eu tenho, por exemplo, um composto que a umidade está baixa, e é um detalhe muito importante, durante o processo de compostagem, vocês têm que ter umidade entre 40% e 50%. O que é essa umidade de 40% e 50%? É você apertar o composto e você ter a mão úmida, molhada, né? Não pode escorrer a água dos dedos também, senão você começa a colocar uma condição de anaerobiose, e sem oxigênio, aí eu começo a não ter uma diversidade microbiana que vai colonizar. Então, aperta o composto, se está úmido, né, na sua mão, forma um torrãozinho, né, então você está com umidade favorável. Se eu tenho umidade, se está seco, né, não molha a sua mão, eu tenho que molhar essa pilha. Pra vocês terem ideia, lá em Petrolina, região árida, que produz muitas frutas e tem áreas de produção grandes, de produção orgânica, né, de frutas, eles fazem a compostagem e eles precisam molhar diariamente a pilha. É uma região muito seca, né, e vai secando essa pilha de compostagem. Se não molhar, chega a pegar fogo, pessoal. Né? Então, tem tanto o risco de perder essa matéria orgânica, quanto, se a umidade estiver baixa, eu tenho um ambiente favorável para patógenos, que a gente chama de solo conducível. pH menor que 5 inibe o crescimento de bactérias. Então, se eu tenho uma matéria orgânica com pH muito baixo, a gente viu lá um inicial de pH 5, mas se eu tá num pH muito ácido, eu não vou ter atividade microbiana, eu não vou ter o processo de compostagem. Uma medida que a gente fala, que é a hidrólise de acetato de fluoresceína, que é aquela que eu falei para vocês, de hidrólise de forma geral, de hidrólise, a gente pode usar o pítio, né? Com patógeno para comparar o efeito da supressividade. Quando essa hidrólise está maior do que 3,2, o composto está bom para ser e vai ser supressivo, certo? Então, isso é uma medida, cada vez mais, vários laboratórios estão fazendo análise de enzimas de solo, pessoal. Essas enzimas de solo são indicativas de qualidade do composto, qualidade do solo, em relação à supressão a patógenos, supressão natural. Então, você está fazendo um manejo, né, com palhada, com rotação de culturas, com plantas de cobertura, etc. Isso aí vai colocar um ambiente desfavorável para o estabelecimento de patógeno de solo. Né? Então, tem várias enzimas de solo que são bioindicadores, né, de qualidade de solo. Bom, um exemplo da região de Petrolina, por exemplo, né? Então, lá os caras têm a produção de uva, né? Não só lá, mas em todas as regiões de produção, a gente tem que podar. No que poda, a gente vai ter um resíduo lá no solo, e é um resíduo mais fibroso, né? O caule. E tem uma bactéria chamada Xanthomonas campestris, é o cancro patovar vitícola, que é o cancro da videira. Eles observaram que quando ia podando e pegava uma planta sintomática, mesmo você tomando todo o cuidado de desinfestar a tesoura de poda, quando esse ramo caía no solo, você tinha respingo, né, na irrigação, respingo sobre o caule infectado que estava no solo e acabava infectando novas plantas na área. Então, uma das estratégias era recolher esses resíduos para fazer a compostagem.
Na compostagem, os primeiros 15 dias, né, a temperatura atingiu em torno de 70 graus Celsius, né? Então, pilha 1, pilha 2, pilha 3, 3 pilhas, e foi meio que constante, né, nas 3 pilhas, o mesmo padrão. Um aspecto muito interessante, pessoal, é que 10 dias depois do início do processo de compostagem, foi encontrado zero da população da bactéria, né, em relação ao que estava no solo. Então, eles compararam fragmentos de caule que estavam no solo, sobre o solo, com fragmentos que passaram pelo processo de compostagem. Aqueles que ficaram sobre o solo, a sobrevivência do patógeno foi até 10 a quarta, 80 dias depois do início do experimento. Então, significa o quê? Que eu tenho 10 mil células da bactéria por grama de tecido vegetal ainda, se eu deixo o ramo sobre o solo. Se eu fiz um processo de compostagem, aí não é só o ramo da videira, eu tive que adicionar esterco, que era o aporte de nitrogênio ao sistema, lembra? É o material mais fibroso, junto com o material mais úmido, mais rico em nitrogênio, né? Menos fibroso. Então, nessa mistura, a compostagem garantiu 100% de redução em 10 dias. Ou seja, eu nem precisaria ir até 90 dias para eu ter garantia de eliminação do inóculo do patógeno. Um outro aspecto muito interessante é que quando, no processo de compostagem, a degradação da lignina, daquele material mais fibroso, começa a liberar um composto chamado fenólico, né? Então, a lignina, ela é composta de vários compostos fenólicos. Quando ela é quebrada, ela vai liberando fenol, né? São compostos fenólicos no composto. Aí você fala, não, mas essa concentração aqui, 0,0013% é muito baixa. Pessoal, para vocês terem ideia da concentração mínima necessária para eliminar patógeno é 0,0001. Ou seja, essa concentração é 13 vezes maior do que a mínima para eliminar essa bactéria, por exemplo, Xanthomonas vesicatória. Então, não é só a temperatura do processo de compostagem que garante a eliminação de patógeno. É também a saturação, né, daquele líquido, né, que está, né, da fração líquida do composto, com compostos fenólicos que têm ação antimicrobiana. Mata tudo, Flávio? Não mata. É muito interessante. Então, o pessoal pegou lá no final do processo de compostagem e plaqueou para ver se tinha algum micro-organismo que sobrevivia. E tinha vários micro-organismos, aspergillus, emericella, né? E bactérias. Eles fizeram um teste só com as bactérias e viram que todas essas bactérias, Acinetobacter, Penibacillus e Bacillus, todas elas inibiam o crescimento da Xanthomonas. Ou seja, o processo de compostagem elimina fitopatógenos, né, mas também preserva inimigos naturais. E esses micro-organismos benéficos, eles vão recolonizar a pilha, pessoal. Quando a temperatura fica mais amena, esses micro-organismos vão aumentar em população e vão colonizar a pilha. Por isso que a gente fala que a gente tem um composto supressivo, né? Então, ele vai eliminar, vai ter uma ação complementar de eliminação do inóculo de patógeno. Então, isso é muito interessante. Então, são 3 mecanismos que a gente pode falar que a compostagem garante a redução do inóculo do patógeno. O primeiro que a gente vê que é óbvio é o aumento da temperatura da pilha. O segundo é o aumento da concentração de fenólicos, então vai liberar em até uma concentração que pode chegar até 13 vezes maior do que a mínima inibitória, e o favorecimento a comunidades microbianas antagonistas, tanto bactérias quanto fungos, que vão recolonizar a pilha de compostagem uma vez que a temperatura ficar mais amena. Só ficou claro? Bom, o que a gente tem
Agora é a supressividade. Tem um outro aspecto. A gente tem a característica, a gente sempre encontra patógenos de solo que eles ocorrem em reboleira. Então, aqui eu tenho uma área de produção de trigo, um exemplo, e eu tenho uma mancha de solo que eu tenho um patógeno que chama Ghemonomyces graminis, variedade Tritz. Causa uma doença que chama mal do pé do trigo. Tem alguns relatos no sul do Brasil, aqui na nossa região a gente não encontrou ainda, e na Europa, vários países europeus, Estados Unidos, né, Ásia, várias regiões de produção de trigo do mundo têm esse problema com essa doença. Mas o que surpreende é que é um padrão de distribuição em reboleira e o pessoal observou que algumas manchas, você pegando áreas que estão verdes, se você coloca o inóculo do patógeno, não se desenvolve, né? Então, esse é o aspecto da doença, mal do pé do trigo. Ele vai causar uma maturação desuniforme das espiguetas, né? Então, você tem plantas que estão verdes ainda e você vê já plantas que completam o ciclo. Só que interrompeu o enchimento de grão, a gente vai ter uma produtividade muito menor. A severidade do mal do pé do trigo, o pessoal observou isso na Idade Média. A base da alimentação da Europa na Idade Média era o trigo, antes de chegar a batata, né? E eles plantavam trigo em cima de trigo, né? Então, todo inverno, opa, vamos plantar o quê? Trigo, né? Então, ia plantando trigo e essa doença ia aumentando. E era uma época que se falava muito em misticismo, né? A época mística da fitopatologia que a gente chama. Não, isso aí deve ser um castigo divino, né? Vamos sacrificar animais, né? Vamos. E a doença aumentando, trigo em cima de trigo, isso a gente está falando de dezenas de anos. E de repente, parecia que um dos sacrifícios tinha dado certo, a doença ia diminuindo. Plantava novamente, a doença era menor no ano seguinte. Plantava novamente, a doença era menor no ano seguinte. Plantava de novo, e chegava um ponto que aumentava e diminuía alguns anos, mas sempre num patamar mais baixo, pessoal. Então, o que aconteceu aqui? Por que esse milagre? Né? Aí, né, o pessoal começou a rezar mais, né, ficou mais confiante que agora nós vamos ficar comportados, que vai valer a pena. Né? Esse é um princípio básico de ecologia. Equilíbrio de níveis tróficos. Então, a população do patógeno estava muito alta. O que é que aconteceu? A população de inimigos naturais, né, bactérias que controlavam o patógeno, começou a aumentar, até chegar a um ponto de equilíbrio. Imagina o equilíbrio de níveis tróficos, né, que vocês viram em ecologia. Você tem a população de ratos aumentando, tá, uma população de coruja, por exemplo, que é um dos predadores, vai aumentando também. Aí chega um ponto que a população de rato vai diminuindo e vai estabilizando a população de coruja. Então tem um equilíbrio de níveis tróficos. A mesma coisa acontece a nível microbiano também. Então, o que é um solo supressivo? Aquele que o patógeno não se estabelece ou persiste, estabelece, causa pouco ou nenhuma doença, se estabelece, causa doença por um período, mas em seguida a doença é menos importante, que foi observado no caso do mal do pé do trigo. Ela aconteceu por um tempo, depois a doença, você via planta com sintoma, mas a doença não ia para frente. Tem uma simplificação dessa definição, que é o fenômeno de alguns solos prevenirem naturalmente o estabelecimento de patógenos ou inibirem as suas atividades patogênicas. Como é que a supressividade pode ocorrer? Pela atividade direta do patógeno, pela redução do ciclo de vida do patógeno ou pela proteção cruzada, que é a indução de resistência. Né? Então, alguns micro-organismos presentes no solo ativariam o sistema de defesa das plantas. Então, a gente fala que a supressividade ela é a doença e não o patógeno. Por quê? Porque às vezes você encontra o patógeno, ele está lá presente, e você fala, não, mas espera aí, esse patógeno está presente, por que que não eu tenho a doença ainda, a doença está reduzindo? Então a gente fala de supressividade, a supressão à doença.
O que é que garante essa supressão? Tem fatores bióticos, como população de fungos e bactérias. Ainda são muito pouco estudados, pessoal, mas insetos, protozoários e minhocas também têm essa participação, eles se alimentam de estruturas do patógeno. O grande problema é que eu não tenho como introduzir esses micro-organismos, eu não tenho como produzir em larga escala e introduzir. Então, o que é feito o controle biológico hoje é eu entender quais são esses micro-organismos que garantem essa supressividade e eu fazer a introdução desses organismos, tá certo? Mas não é só o micro-organismo, eu preciso também das condições de solo favoráveis para o estabelecimento. Então, presença de matéria orgânica. Por que matéria orgânica? Matéria orgânica é uma forma de eu ter nutrientes liberados de forma lenta, então vai fixando nutrientes, é uma estabilidade maior de umidade. A palhada, pessoal, é fundamental para o estabelecimento de comunidades microbianas antagonistas. Então, o que é que a palhada garante? Temperatura do solo mais estável, umidade mais estável, menor incidência de raios ultravioletas. Então, essa condição vai favorecer o estabelecimento não só do que eu introduzi, em termos de fungo e bactéria, mas também de outros organismos que ocorrem naturalmente na área que podem participar do controle. O pH é outra condição fundamental. pH menor que 5, como a gente mencionou, as comunidades de bactérias não conseguem se estabelecer. E foi observado também que pH ácido favorece estabelecimento de fusário, né? Então, fusário solane, ele infecta muito mais raízes de plantas quando tem um pH mais ácido. Por quê? Porque ele não vai ter competidores. As bactérias são os principais competidores dele. Então, se eu não tenho bactérias, ou eu tenho uma comunidade muito menos diversificada em termos de bactéria, eu vou ter menor efeito sobre o fusário e ele vai infectar mais as plantas. Micronutrientes, né? E condutividade elétrica, então a nutrição também, então os micro-organismos eles precisam de nutrientes, não, cobalto, molibdênio, por exemplo, são cofatores, né? Não são nutrientes para as plantas, mas são nutrientes necessários para o estabelecimento de comunidades microbianas. Então, mais estudados são as bactérias fixadoras de nitrogênio. Né? Várias, para induzir resistência, eu preciso de nutrientes, zinco, manganês, por exemplo. Né? Então, os nutrientes são fundamentais para a supressividade também. Estrutura e textura do solo também influenciam, porque isso está relacionado à porosidade e à retenção de umidade. Então, solo mais poroso, né, tem uma presença, e principalmente com um equilíbrio entre a presença de oxigênio e água, eu vou ter melhor atividade microbiana. A argila, o tipo de argila e teor de argila também, mas isso aí é superável, tá? O pessoal falava muito, não, esquece produzir em solo arenoso. Solo arenoso não vai conseguir estabelecer comunidades microbianas antagonistas, porque você tem um ambiente que seca muito rápido. Só é trabalhar com palhada. Se você trabalha palhada, às vezes é até mais fácil de manejar do que um solo argiloso. Tem menos problema de compactação, né? Então você consegue melhor atividade microbiana também. Então, a argila tende a você ter melhor retenção de água, fixação de nutrientes, etc. E, é claro, tudo envolve também água, né? Atividade microbiana é função do teor de umidade. Também tem um fator de diluição de substâncias tóxicas, né? Se eu tenho umidade, eu tenho alguma molécula que inibe o crescimento de patógenos, né? Inibe o crescimento de micro-organismos benéficos. Se essa água dilui essa concentração da substância microbiana, e acaba que eu vou ter melhor atividade microbiana. Pessoal, tem vários casos relatados de supressividade natural. Então, o pessoal encontrava, ficava maravilhado, mas e aí? Como é que você vai transferir isso para uma realidade prática, né? Então, se você encontra uma supressividade ocorrendo naturalmente, ótimo. Mas eu quero saber como é que eu vou transferir isso para o produtor. Então, o pessoal estudou, por exemplo, em Bogotá, o pessoal estuda esses solos, essa supressividade natural, para ver como você pode transferir para um
uma realidade de produção, né? Como é que eu posso garantir o estabelecimento dessas comunidades, né, em outras realidades. Então, o pessoal viu que lá na Colômbia, se o pH é maior que 7, a população de tricoderma matum diminui. Então, eles transferiram de uma região onde estava funcionando, eles pegaram o tricoderma, só o tricoderma, colocaram numa outra região de produção e viram que não funcionava. Por quê? O pH era maior que 7, né? Não tinha supressividade. O tricoderma não se estabelecia. Uma outra característica é que os escleróides eram maiores. Escleróides grandes, a supressividade é menor do que escleróides pequenos. Ainda em relação à questão de supressividade, né, então o pessoal estudou em solos, né, onde tinham coberturas vegetais, né, diferentes texturas, a taxa de extinção relativa da população. Ou seja, coloca o patógeno no início, depois de 7 dias, vê quanto você tem do patógeno lá na área. O que eles viram, avaliaram e viram que a área onde tinha maior supressividade, olha só que interessante, pessoal, era no mesmo município, tá vendo? A mesma cobertura vegetal, a mesma textura de solo e era maior supressividade e também, em algumas áreas, foi a menor. Mas o que é que fazia a diferença entre a maior e a menor? Era a população de bacilos. Então, bacilos em solos supressivos, você tinha uma correlação positiva significativa. Ou seja, quanto mais bacilos, mais o solo é supressivo. Correlação significativa negativa significa o quê? Inversamente proporcional. Quanto menos bacilos eu tinha em uma determinada área, mais conducente era o solo, ou seja, mais doença eu tinha. Isso é muito importante para a gente entender no solo, porque eu preciso introduzir um produto ou produtos à base de bacilos para eu garantir o estabelecimento dessa comunidade aqui nesse solo e tornar e controlar a doença. Então, todas as outras variáveis físicas, químicas, né, não tiveram interferência na supressividade, só a comunidade de bacilos. Foi isso que diferiu entre um e outro. Determinação das variáveis responsáveis pela supressividade. Eu tenho população de bacilos, pode ter atividade direta sobre o patógeno, competir por nutriente ou interferir na comunicação celular. Então, nos solos mais supressivos, tem correlação de densidade aparente do solo. Densidade aparente está relacionada à porosidade. Eles viram também isso, não era só bacilos, mas a porosidade. A densidade aparente, em relação à porosidade que eu falei, é relatado em alguns casos que pH, teor de fósforo, cálcio, potássio, também tem relação com supressividade, nesse caso não teve relação. Então, a área de hortaliça é muito bem adubada, pessoal. Eles têm um capricho muito grande. Então, em termos de adubação, correção do solo, né, tá com condicionador do solo, estava ok. Estava faltando o quê? População de bacilos, no caso aqui era controle de podridão mole, Pectobacterium carotovorum, em alface. Então, a ideia que pode se fazer, pegar o micro-organismo daquele solo supressivo, né, multiplicar em laboratório e fazer um produto que seja introduzido. E é isso que as empresas fazem. Então, o que a gente tem de produto hoje no mercado foi encontrado em uma situação de sustentabilidade e não é usado só para aquela cultura onde foi encontrado. Essa é a versatilidade de uso. Quanto mais versátil o micro-organismo em termos de cultivos e regiões, maior a chance de sucesso comercial desse produto. Mais chance vai ter de chegar ao produtor em um custo acessível. Então, nesse caso, essa bactéria foi daquele solo supressivo o mal do pé do trigo. Aí o pessoal testou para controle não de Grammanomyces, mas de fusário e em rabanete. É um outro patógeno, uma outra cultura.
Então, o que é que foi observado? Então, quando tratava, né, aqui a bactéria, né, aqui um controle, né, controle padrão do mercado com fungicida, e aqui a testemunha, né? Então, o que é que foi observado? Né, quando você tratava, ficava até melhor com que o padrão do mercado. Né? Então, controlava, não só controlava a doença, mas também você tinha melhor desenvolvimento de plantas, né? Então, a promoção do crescimento. Então, essa versatilidade de uso garante o sucesso, né, do desenvolvimento dessa bactéria e que vai chegar ao produtor a um custo acessível. Como é que a gente vai induzir supressividade? Através de práticas culturais, como rotação de culturas e plantio direto, acréscimo de substratos, matéria orgânica, alteração do pH para maior atividade de antagonistas, manejo da irrigação, introdução massal de antagonistas. Então, todas essas são práticas para a gente tornar o solo supressivo. Então, a gente falou de introdução de micro-organismos, é uma das práticas, mas eu tenho que considerar outras práticas também para eu garantir o estabelecimento dessas comunidades de antagonistas que eu estou introduzindo. Eu falei para vocês que palhada era problema, né? Se eu tenho a palhada, eu tenho um subestabelecimento de comunidades microbianas patogênicas, né? Então, o fitopatógeno ele vai sobreviver no resto cultural de gramínea, mas é desejável que eu tenha gramínea também. Mas como é que é esse paradoxo, Flávio? Explica aí. Se eu tenho palhada, eu tenho melhor atividade microbiana, concorda? Benéfico e maléfico. O cultivo mínimo eu vou enterrar, ou seja, não vou ter aporte de carbono. Então, a área de plantio direto, o pessoal viu que eu tinha muito melhor estabelecimento de comunidades antagonistas. Cada letrinha dessa é um grupo de patógeno. Actinomicetus, Trichoderma e Gliocladium, né? Hoje chamado de Clonostax. O teor de matéria orgânica, claro, é muito maior na área de plantio direto. E essa matéria orgânica dá suporte ao estabelecimento de comunidades microbianas, Actinomicetus, Trichoderma e Clonostax, pelo menos, que foram os estudados. Em área de que foi milho, ou seja, que eu teve o aporte de uma gramínea e aquela matéria orgânica que vai ficar mais tempo no solo, comparado a amendoim e soja, a população de antagonistas ela foi maior onde eu tive milho, certo? Só que milho, onde foi feita a rotação com, no caso, o foco da produção era amendoim. Não é só milho sobre milho. É o que eu falo sempre, milho sobre milho, pessoal, vai gerar palhada? Vai. Mas é o que a gente chama de bomba relógio, porque você vai aumentando só aqueles micro-organismos associados ao milho, muitos deles patógenos de milho, certo? Então, quando eu tenho aqui o milho, né, eu vou ter rotação com a outra planta, eu vou diversificando meu sistema. Então, com isso, eu vou atrapalhando a vida dos patógenos exclusivos de milho. Eu favoreço populações antagonistas aqui naturais, né? Então, esses não foram introduzidos. Mas, com o passar do tempo, eu vou garantir esse estabelecimento dessas comunidades antagonistas. E o que acontece com o teor de matéria orgânica? Claro, quando eu tenho uma monocotiledônia, gramínea, eu vou ter maior estabelecimento dessa comunidade. Está aqui a população de patógenos, né? Então, esclerotina, mino e fusário, ambos são patógenos de soja e patógenos de amendoim, certo? Os dois são patógenos das duas culturas. O que acontecia quando eu tinha cultivo mínimo, né? Aquele que a gente enterra os restos culturais, ou plantio direto? Então, no plantio direto, se eu tenho só soja, por exemplo, o que acontece com o patógeno? É uma bomba relógio. Eu tenho maior população do patógeno, em comparação a todos os outros sistemas. Só que se eu tenho plantio direto e eu tenho rotação com milho, eu vou ter a menor. Olha só, pessoal, é o mesmo sistema de produção, plantio direto. Eu tenho rotação com milho, eu tenho a menor população do patógeno. Eu não tenho rotação com milho, para a esclerotina tem a maior população e para a soja eu tenho a segunda maior população.
como a rotação de culturas contribui para eu quebrar esse ciclo do patógeno. Ok? Em cultivo mínimo, né, tem uma situação intermediária, né, mas o mais contrastante é o plantio direto. O plantio direto é o recomendado, mesmo áreas onde eu tenho temperatura do solo mais alta, né, como a região ali de Luiz Eduardo Magalhães, né, Tocantins, norte do Mato Grosso, eu tenho que manter palha no sistema, como plantando sempre gramínea, né? Então o pessoal fala lá no norte do Mato Grosso que eles fazem 3 safras, né? Faz a safra de soja, de milho e depois faz de boi, né? Na realidade eles plantam braquiária para ter sempre o solo coberto, né? Então tem os vários benefícios do ponto de vista agronômico, né? De redução, né? de erosão do solo, né? De melhor infiltração, de redução de banco de semente de planta daninha. E no nosso caso, especificamente, controle biológico, eu vou garantir, né, diversificação do sistema, estabelecimento de comunidades antagonistas. Como é que eu vou induzir a supressividade? Práticas culturais, rotação de culturas e plantio direto. Acréscimo de substratos, né? Então a gente vai ver substratos agora. O que é que eu posso adicionar ao solo? Então tem vários compostos, biofertilizante. Então, biofertilizante basicamente é eu misturar 50% de matéria orgânica e 50% de água, deixar ali fermentar. Então, normalmente a gente coloca até um pouco de açúcar, né, para produzir. Então, isso aí eu depois incorporo no solo, então, como uma fonte de matéria orgânica. O grande problema eu não sei porque está multiplicando. Eu já fui em tanques, o pessoal fazia biofertilizante lá no norte de Minas, região de produção de banana, que os caras faziam muito biofertilizante debaixo da bananeira, né? E eles colocavam os resíduos de banana também ali, né? Planta sintomática, né? Então, vamos colocar aqui, né? E tinha comunidades de fusário lá. Eles começaram a se queixar que quando utilizava para irrigar as plantas, tinham o estabelecimento de fusário. Então, tem que ter muito cuidado para não multiplicar patógeno humano nem patógeno vegetal, porque é uma fermentação não controlada, tá? Então tem que ser direcionado para o solo e utilizar resíduos que não vão ser aqueles resíduos da própria cultura. Então eu utilizo resíduo de matéria orgânica, né, de escama de frango, esterco suíno, etc., fazer o biofertilizante, e introduzo nas plantas cultivadas, mas de preferência não resíduo vegetal. Para resíduo vegetal, o ideal é a gente fazer a compostagem, tá certo? Aí eu consigo ter uma garantia maior de eliminação do inóculo do patógeno. O emulsionado de peixe é um resíduo muito interessante, pessoal. É uma pena que é muito caro. É um dos compostos que mais induz supressividade. Você colocar a 0,5%, né, considerando o volume de solo, você consegue eliminar quase todos os fitopatógenos. Ele tem uma ação fungicida excelente, é muito interessante. Deixo claro que não tem nenhum produto registrado como fungicida, tá? É só ter de informação, você tem uma vasta literatura falando sobre esse potencial. E como é que é produzido? Basicamente, o produtor de filé de peixe, ele começou a ver que ele tinha um resíduo de carcaça. O que é que faz com essa carcaça? Ele fez uma fermentação, né? Basicamente tem um biofertilizante, e fez a introdução desse resíduo no solo. Começou a engarrafar e vender, e é excelente, você introduzindo de 0,5% a 4%, né, considerando o volume de solo, 0 a 20 centímetros de solo. O problema é o custo, pessoal. Isso aí é viável para você fazer a aplicação em reboleiras, ou aplicar ou usar em área de produção de plantas ornamentais, ou a área em cultivo protegido, que você tem um volume de solo menor. Um outro resíduo muito parecido com o emulsionado de peixe é o esterco suíno. O esterco suíno, ele tem frações voláteis, né? E a gente tem riquíssimo em nitrito, né? Então, a gente vai discutir daqui a pouco. Isso tem uma ação de supressão a patógeno e a taxa de incorporação é a mesma. Em termos de eficiência, o emulsionado de peixe é um pouco melhor, tá? Mas o esterco suíno é um pouco melhor,
né? Olha, desculpa, emocionado de peixe é um pouco melhor, mas a grande vantagem é o custo do esterco suíno. Tem que lembrar que esses compostos, quando são registrados como fertilizante foliar, tá? Então, são condicionadores de solo ou fertilizantes. Então, e eles têm um aporte realmente de nutriente. Então, tem que ter cuidado quando você incorporar, você está incorporando para controle de doença, mas você está colocando nutriente no sistema e tem que fazer análise para você não ter um desequilíbrio na parte nutricional também. Cama de frango também tem vários relatos de supressão a patógenos, né? Torta de mamona é um excelente produto para matar patógeno do solo, só que tem que ter muito cuidado. Torta de mamona também pode matar a gente, viu? Tem um composto que chama ricina, né? Então, a ricina é inibidor da atividade de ribossomo do tipo 18S. 18S é o ribossomo de toda célula eucariótica. Então, fungo tem ribossomo do tipo 18S, nematóide, insetos, mas também o ser humano tem esse mesmo ribossomo do tipo 18S. E mata. Muito cuidado, certo? Se for fazer incorporação, incorporar no solo, usar máscara, tomar todo cuidado, ok? Aí você fala, não, mas então vamos fazer a compostagem dessa torta de mamona para melhorar o sistema, né? Então, na realidade, o que eu vi é que essa ricina, essa proteína, ela é termolábil. Quando você coloca no processo de compostagem, ela degrada. Então, você não tem mais o benefício da atividade antimicrobiana, vai ser um resíduo orgânico como qualquer outro, tá certo? Um outro resíduo muito interessante, pessoal, é o resíduo de brascas. Repolho, né? Couve-flor, brócolis, eles têm um composto chamado glucosinolato, que é muito rico em enxofre. E esse composto, ele tem uma ação biocida, então mata patógeno, praga no solo, funciona como uma fumigação. Pra vocês terem ideia, produtores lá de São Gotardo, eles plantam repolho no inverno. Peraí, mas repolho no inverno, área de produção de alho, né? Alho é uma cultura que não tem outra com maior rentabilidade, né, por hectare. Só que tem um patógeno no solo muito importante para eles lá, então eles plantam a cada 2 anos alho. Em um ano no inverno, né, no ano que eles não plantam alho, eles plantam repolho. Vendem o repolho, mas eles estão mais interessados no resíduo. O que sobra, as folhas e o caule do solo, eles passam uma trincha, picota aquilo lá, jogam uma lâmina de irrigação para que esse resíduo funcione como um biocida, né? Uma biofumigação. Então, você tem que triturar esse resíduo, né? E irrigar em cima, então acaba que esse resíduo vai entrando e vai liberando essa fração volátil que tem ação de fumigação, biofumigação no solo. Emulsionado de peixe, né? Então, vários relatos de concentrações que podem ser utilizadas, contribuindo para a supressão a vários patógenos. Lembra, 1% eu tenho que jogar 20 mil litros por hectare. Em termos de custo, a gente vai mostrar daqui a pouco, é inviável, pessoal. Então, é para pequenas áreas ou, se a gente identificar as reboleiras, fazer a aplicação nas reboleiras. Pode fazer a aplicação foliar também, mas a maior eficiência que foi visto foi para aplicação no solo. O outro produto é o esterco suíno líquido, né? Então, para ter eficiência também, uma concentração muito alta, 55 mil litros por hectare, 17 mil quilos por hectare. Então, são concentrações muito altas. Um detalhe muito importante técnico para fazer funcionar esse produto como ação fungicida é que o pH tem que estar menor que 6. Então, áreas com pH maior que 6, eu tenho uma reação de neutralização dos ácidos orgânicos voláteis, tanto para o emulsionado de peixe, quanto para o esterco suíno líquido. Então, isso vai neutralizar parte do benefício de supressão a patógeno. Um outro detalhe muito importante é que o pessoal viu que o esterco suíno que funciona é o esterco da terminação. Lembra, na produção de suíno eu tenho maternidade, eu tenho creche e tenho terminação. Em todas essas fases, eu vou ter produção de resíduo.
Só que o único resíduo que realmente funciona para supressão a patógeno é aquele da terminação. Então, se eu misturar tudo, eu vou ter uma ação de fertilizante para o solo, mas eu não vou ter uma ação de supressão a patógenos. Então, o pH do solo, né, tá fundamental, e isso garante o estabelecimento de ácidos orgânicos voláteis. Aí tem umas propostas de colocar ácido sulfúrico no solo para baixar o pH. Isso é mais teoria, tá? E, assim, na prática, a gente não baixa pH, né? Então, a gente consegue elevar facilmente o pH com carbonato de cálcio, mas baixar é muito mais complicado. Funciona ainda, pessoal? Funciona. Se eu tenho um pH maior que 7, desculpe, maior que 7, maior que 6, desculpe, vai formar amônia. A amônia também é tóxica, também vai eliminar patógeno, mas não é igual aos ácidos orgânicos voláteis. Se o pH é menor que 6, eu vou ter formação de ácido nítrico, que tem ação 300 a 500 vezes mais tóxica que a amônia. Então, é como se eu perdesse o potencial do produto, se eu tenho um pH maior que 6, em 300 a 500 vezes. A amônia vai funcionar? Vai, mas eu vou perder nitrogênio do sistema, porque a amônia vai ser volátil, né? E eu vou perder em eficiência de controle também. A aplicação desses produtos também favorece comunidades microbianas, como, por exemplo, tricoderma. Aqui um exemplo de um dos produtos à base de emulsionado de peixe, tá, pessoal? Olha só o custo do produto, né? R$700, 20 litros. Quantos litros a gente tinha falado que precisava para colocar por hectare? 0,5%, né? A gente falava de pelo menos 10 mil litros por hectare. 10 mil dá 700 mil, 7 milhões por hectare. Está inviável, né? Então, algum produto, né? Aliás, desculpe, é dividido por 20, né? Dividido por 10. 70, 35, 350 mil reais por hectare. Então, é inviável aplicar na área inteira, mas se eu aplico por reboleira, né? Eu identifico onde é que está a reboleira e faço a aplicação. Esse é o caminho para a utilização desses produtos como supressão a patógenos. Ok? Uma outra aplicação é para a produção de plantas ornamentais, né? Supressão em, por exemplo, aqui em crisântemo, né? Produção de flores, que tem problema com fusário. O experimento foi feito com cama de frango, esterco suíno, torta de mamona e lodo de esgoto. Lodo de esgoto é um outro resíduo muito interessante a custo zero, pessoal. O que é o lodo de esgoto? É a fração sólida do esgoto. Então, na estação de tratamento de esgoto, eles separam a fração sólida da fração líquida, né? A fração sólida, a estação de tratamento de esgoto até paga para o caminhão vir buscar, para alguém vir buscar e levar, porque é um resíduo para eles, tem um custo, né? E é um excelente produto para supressão a patógeno, pessoal. Pra vocês terem ideia, tem uma empresa que se instalou na estação de tratamento de esgoto entre Campinas e São Paulo, em Jundiaí, no município de Jundiaí, tem uma estação de tratamento de esgoto urbano muito grande, e a empresa basicamente comprou um lote do lado, né, da estação de tratamento, pega esse lote de esgoto a custo praticamente zero, faz a compostagem e vende isso como condicionador de solo, né? Então, é um nicho de mercado muito grande para ser explorado, não só como adubação, mas também como supressão a patógeno. Funciona muito bem. Olha só o resultado, pessoal. Ele misturou lodo de esgoto com cama de frango, né? Então, foi o melhor resultado em relação à supressão a fusário. Então, substituiu 30% do composto. 70% do composto que vai para a produção de crisântemo era casca de pinos, 30% era 15% de lodo de esgoto, 15% de cama de frango. Fez um composto que conseguia reduzir quase 100% do fusário ali no crisântemo. E é muito interessante porque é independente de cultivar. Eles pegaram 3 cultivares de crisântemo. Olha só, o lodo de esgoto, para as 3 cultivares, você teve supressão ao patógeno, né? Independente da
cultivar. Então, o lodo de esgoto sozinho, sem a cama de frango, contribuiu para a redução desses patógenos. Essas situações, tem um livro que eu compartilhei que tem uma capa laranja, né, Controle Biológico de Doenças de Plantas, está no campus virtual, vocês podem ler a respeito, tá joia? Inoculação de resíduos orgânicos é outra estratégia, né? A gente falou do repolho triturado, cama de frango e chorume de suíno, né? O esterco suíno líquido. Então, tombamento causado por Sclerotium rufus, né? Hoje chama Telia rufus, tá? Então, a cama de frango foi que melhor reduziu, né? Então, no primeiro e no segundo cultivo, estão vendo aqui, né? Então, no cultivo único também foi semelhante. Então, cama de frango dá uma boa supressão a Sclerotium rufus. Então, resíduo de chorume suíno, 60 toneladas por hectare, 30 toneladas por hectare, 40 toneladas por hectare são as reduções que a gente observa. O que é outra estratégia? Combinação do controle físico e químico. Eu posso fazer em áreas menores, fazer uma solarização, que é botar um plástico transparente, para aumentar a temperatura do solo. Isso é praticado, por exemplo, no município de Piedade, que é a região do Cintrão Verde de São Paulo, produz muito hortaliças lá, e eles têm problema com a hérnia das crucíferas, eles chegam a botar o plástico, né, numa época do ano mais quente, para suprimir patógenos. Então, o que acontece com a solarização é que se aumenta em torno de 10 graus a temperatura. Então, vendo aqui a curva sem solarização, com solarização eu consigo aumentar em torno de 10 graus a temperatura do solo, aquela primeira camada de 0 a 5 centímetros, tá, pessoal? Só que essa camada de 0 a 5 centímetros é aquela que concentra a maior parte do inóculo de fitopatógenos. Uma outra estratégia que eu posso usar é o coletor solar para a produção de substratos. Então, isso basicamente, eu coloco o solo aqui, né? Então, dentro de canos, né? O sol vai bater e vai aumentar a temperatura do solo, chegar a 80 graus Celsius. Eu retiro no final do dia o solo, né? E eu preservo fungos e bactérias com ação antagonista. Eu posso fazer introdução de micro-organismos. Está aqui um exemplo de um micro-organismo que foi introduzido, a Pasteuria. É um produto hoje comercial, tá? Antes o pessoal multiplicava, né, em casa de vegetação, e depois macerava as raízes e tinha um inóculo lá produzido. Hoje está sendo produzido isso aí em laboratório, tem uma empresa que produz. O que essa bactéria faz? Ela parasita o nematóide, ela parasita o juvenil, né? No caso do meloidógeno, J2. A Pasteuria, ela vai grudar no nematóide, no epitélio do nematóide, ela penetra no pseudoceloma e vai se multiplicar. A bactéria, ela vai formar galha, né, mas não vai formar ovos. Então, ao invés de formar ovos, a fêmea do nematóide vai estar cheia de cisto. O interessante é que você não tem redução imediata, tá, pessoal? Quando você tem um parasitismo de estrutura de resistência, nem sempre você vai ter um retorno imediato do seu investimento. Isso é muito importante conscientizar o produtor. Por quê? Mas é duradouro. Então, vejam só, foi instalado o experimento em 96. Então, os caras colocaram a Pasteuria lá no solo, via pivô central, uma única vez. Começou a parasitar os nematóides, em 98 eles avaliaram que tinham 4,5 endósporos por cada J2 de solo. 72,8% de infecção, ou seja, quase todos os nematóides que eram encontrados estavam sintomáticos, só que as plantas ainda estavam amareladas, tinha muito nematóide. Essa é uma planta que chama jaborandi, é uma produção específica para a produção de um fármaco, que é a papilocarpina. A papilocarpina é para tratamento do glaucoma. Em 99 é que desapareceram os sintomas, ou seja, não tinha mais nenhuma planta com sintoma. 3 anos depois da introdução, pessoal. Em 2000, um ano depois, aí a gente quase não tinha J2, não tinha mais plantas com sintoma, e a gente tinha
80 a 150 endósporos para os poucos J2 que eram encontrados. Ou seja, o nematóide estava completamente parasitado. Então, quando a gente tem uma relação de parasitismo, eu faço a introdução uma única vez, mas eu demoro um certo tempo para eu ter o estabelecimento do equilíbrio das populações, ou seja, a população do parasito vai aumentando, vai reduzindo a população do nematóide. Chega um ponto que eu não tenho, ou raramente eu encontro patógeno, né? E a população do inimigo natural, da Pasteur, é muito alta. Então, chega um ponto que pode até a população do inimigo natural ir zerando. E eu tenho que fazer uma reintrodução periodicamente. Mas nesse caso foi só uma única introdução. Eles pegaram aquele solo, né, 99, então 2000, eles autoclavaram. Autoclavar significa eliminar toda a pasteura que tem no solo. O que aconteceu ao longo dos anos, né? Então pegava o solo 99, né? Então solo autoclavado, número de galhas 34, né? Maior do que o solo não autoclavado que tinha pasteura. Mesma coisa foi acontecendo ao longo do tempo, quase 50% de redução de galhas. Muito tempo depois, aqui 2004, o que aconteceu? Essa diferença já não é tão grande, né? Eu tenho muito melhor estabelecimento aqui das galhas, né? Eu tenho aqui já muito menor controle, então menos de 50% de controle aqui é observado. Então já é um momento que eu preciso fazer uma reintrodução aqui do parasito. Um outro aspecto muito importante aqui é o número de galhas. Um outro aspecto muito importante é o número de ovos, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que o nematóide, quando ele é parasitado, ele pode até formar a galha, mas dentro da galha vai estar cheio de novas pasteurias. Então, se eu observo a redução, aqui a taxa de redução, a redução é muito mais alta no número de ovos do que no número de galhas. Por quê? Porque muitas dessas fêmeas, elas não produziram ovos, porque elas estão cheias de células de Pasteur, na verdade, no seu interior. Ficou claro? Essa é a diferença, né? Então, tem uma redução no número de ovos muito maior do que o número de galhas, porque as fêmeas que estão aqui, muitas delas, na verdade, elas não produziram ovos, porque elas estão, na verdade, cheias no fluido intracelular, elas estão cheias de células de Pasteur, de parasito. Uma outra diferença muito interessante, eles fizeram um experimento em fumo e foi observado que em áreas com areia, quanto mais arenosa era a área, maior era a porcentagem de redução do nematóide, redução no número de ovos, redução no número de galhas, também, né, uma redução muito maior no número de ovos do que no número de galhas, né? E a eficiência é muito maior nas áreas A e B, olham só, 76 e 96, do que nas áreas C e D, que são áreas mais agilosas. Por que isso? A atração da Pasteur é uma atração eletrostática, atração por carga residual. Então, se é um solo muito argiloso, acaba que a Pasteur ela fica aderida à argila e ela não vai aderir ao nematóide. No solo arenoso, eu tenho quase nenhum resíduo de carga, né? Eu não tenho adesão dessa Pasteur, né? E eu vou ter melhor adesão da Pasteur aos nematóides. Os desafios, né, quando a gente fala de supressão a patógenos, é o esterco suíno, né, e o emocionado de peixe, a questão econômica, que eu falei para vocês. A gente tem que identificar onde está localizado o patógeno, fazer a introdução, não na área inteira, mas em áreas específicas das reboleiras ou áreas de plantas ornamentais. A tecnologia de aplicação do indutor de supressividade, como é que eu vou fazer no sulco ou no pivô, né? Ou uma área menor.
Essa é uma abordagem muito interessante. Tem um grupo muito grande lá no Mato Grosso, pessoal, que eles produzem peixe, né? Então, o grupo Bom Futuro, lá no Mato Grosso. Eles produzem 300 mil hectares de grãos e eles têm uma criação muito grande de peixe para utilizar esses grãos e agregar valor. Eles comercializam o filé e eles tinham um problema com carcaça. Então, eles estão fazendo isso, né? Estão fazendo o emulsionado de peixe e da carcaça e estão fazendo a introdução no suco de plantio. Então, isso é uma abordagem muito interessante, que eles chamam de cadeia circular. Quanto mais eu conseguir reaproveitar resíduo dentro da propriedade, mais eu consigo agregar valor em termos de custo, né? E melhor eu vou conseguir de sanidade também, se eu conseguir posicionar de forma correta, por exemplo, esterco suíno, né? E emulsionado de peixe, como ajudadores, vamos dizer assim, do controle de doenças. A formulação para quantidades mínimas de ácidos graxos voláteis, amônia, né? Isso ainda é um desafio. Quanto que eu tenho que ter daquele resíduo para eu garantir o sucesso? O que foi visto hoje, né, do esterco suíno é aquele da terminação ser o mais interessante. Lembra, o cheiro, aquele cheiro forte que a gente tem, a gente sente do esterco suíno ou de hidrolisado de peixe, emulsionado de peixe, é o que controla a doença, tá? Até não é muito bom estar cheirando, não. Se o pessoal aplicar um cal, não, aplica cal que isso aí reduz o cheiro. Reduz o cheiro, mas reduz também a eficiência de controle. Esse cheiro dura em torno de 3 semanas. Se eu pegar um resíduo que tem mais de 3 semanas, a chance de sucesso de controle de doenças é muito mais baixa. Então tem que ter essa visão crítica em relação ao uso dessas frações de matéria orgânica para supressão à doença. Então, onde vocês estiverem trabalhando, eventualmente vocês podem ter esses resíduos, e é muito importante pensar em agregar valor, não pensar só nessa fração como um adubo foliar, né? A gente vai falar mais sobre micro-organismos quando a gente for falar de posicionamento técnico. A gente tem tricoderma também, que é um parasito, né? Pocônia, purpuriocília. A gente já falou na aula de micro-organismos envolvidos no controle biológico, mas a gente vai voltar a falar quando a gente for falar de posicionamento técnico de produtos, tá? Então, uma frase que o sucesso do controle biológico em solo depende da presença de antagonistas apropriados em tantos mecanismos de supressão quanto possíveis em um ambiente de solo relativamente mais favorável ao antagonista quanto ao patógeno. Essa é a parte mais importante, pessoal. Eu preciso criar um ambiente favorável ao antagonista. Se eu aplico o antagonista num solo descoberto, um solo que a temperatura varia muito, que a umidade varia muito, que eu não tenho uma fonte alternativa de alimento, matéria orgânica, dificilmente eu vou ter sucesso no controle biológico. Então, tenho que pensar em preparar o ambiente. Lembra, é um nicho ecológico, né? Então, tenho que criar um ambiente favorável para o estabelecimento do organismo que eu estou introduzindo e de comunidades antagonistas que ocorrem naturalmente. Ok? Pessoal, vocês têm dúvidas? Alguma dúvida em relação à apresentação? Na próxima aula, eu vou colocar. Eu vou parar a apresentação agora, né? Na próxima aula, eu vou colocar no campus virtual o estudo de casos. Então, eu vou colocar uma situação problema para vocês resolverem, tá? Isso vai acontecer em grupos, né? Vocês me passaram os grupos, né? A gente não está com todos os matriculados presentes, né? Então, alguns imagino que vão assistir pelo campus virtual posteriormente. Eu vou criar um ambiente para a gente fazer os grupos, né? Então, vocês colocarem novamente os grupos, né, que cada um vai trabalhar. A gente tem 20 alunos, então vão ser grupos de 5 grupos de quatro pessoas, 4 alunos, ok?
eu vou precisar que vocês gravem um vídeo, né? Resolvendo a situação, então explica a situação e a gente vai fazer o upload lá no campus virtual, ok? A gente vai marcar um momento que a gente vai ter a apresentação de cada vídeo, né? Tá, gente? E a defesa. Então, todo mundo vai perguntar sobre a situação e vai ter a defesa dessa solução do estudo de caso. Tá joia? Além das avaliações. Então, lembrando, a cada 15 dias a gente vai ter as avaliações. A gente não vai ter avaliação essa semana, na próxima semana eu vou colocar no campus virtual, vocês vão fazer pelo campus virtual mesmo, e isso vai se repetir a cada 15 dias. Então, vou dar aula na próxima semana novamente, né? Primeiras 2 horas, fica gravada a aula, e depois vocês podem tirar dúvida. Ficou claro, pessoal? Sim. Ô, Flávio. Sim. Bom dia. Se não me engano, na segunda semana, você tinha passado um estudo de caso para as duplas. Eu já tinha passado o estudo de caso, né? Então tá jóia. Eu vou colocar o estudo de caso lá. Então. Pronto, então perfeito. Eu não lembrava que eu tinha colocado. Então, se eu já coloquei, a gente mantém o mesmo estudo de caso que eu passei. E a gente já tinha dividido os grupos também, né? Já havia dividido, sim. Podemos manter os mesmos grupos, então, pessoal? Ô, professor, eu tô sem grupo. Perfeito, Adilson. Eu vou olhar lá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar lá no campus virtual. Nosso canal de comunicação, pessoal, vai ser lá no campus virtual. Então, vocês dão uma olhada, né, nos grupos. Por favor, atualiza lá. Eu vou colocar o estudo de caso, né, que a gente colocou, e vou colocar os grupos. Se tiver alguma correção, aí vocês colocam. Aí, por favor, Adilson, aí você observa os grupos e você se insere em um dos grupos. Você coloca, olha, Flávio, quero participar de tal grupo, a gente coloca em um dos grupos lá. Tá joia? Certinho, obrigado. Os demais todos estão com grupo? Eu estou sem grupo. Perfeito. Pessoal, eu queria eu coloquei lá no campus virtual, mas é muito importante que está relacionando a aula de solo, tá certo? Que é a controle biológico na espermosfera. Eu deixei lá no campus virtual, certo? Então, eu preciso que vocês assistam aquela aula, tá? É exatamente a mesma coisa que eu falei, né? Assim, que eu falaria aqui com vocês. Já está gravada lá. Vocês vão assistir essa aula, que essa aula também conta para esse tópico de controle biológico de doenças do solo. Então, o primeiro passo, quando a gente tem o plantio, né, o patógeno ele vai colonizar a espermosfera. Então, o que é a espermosfera? A região que circunda a semente ainda em bebição. Então, o controle biológico tem que funcionar desde o início do estabelecimento do plantio. Né? Então, essa aula específica está lá no campus virtual. Eu vou pedir para vocês acessarem lá, e se tiverem alguma dúvida, eu vou estar à disposição aqui ainda no campus virtual, vai estar aberto para vocês me perguntarem, tá joia? Eu vou encerrar aqui no Google Meet, mas eu vou entrar aqui no campus virtual, tá joia? O Matheus perguntou aqui, em relação ao grupo, 4 pessoas, né? 4 pessoas, isso. Foi isso que a gente tinha dividido, não foi, pessoal? Flávio, tinha sido em duplas. Em duplas? E a gente... Sim. Ah, tá certo. Eu não sei se todo mundo tinha duplas, né? Mas foi dividido em duplas. Fica melhor em dupla, fica melhor. E tinha passado o caso para todas as duplas, não foi? Todas as duplas que estavam na aula, então perfeito, melhor ainda, melhor. Então vamos manter as duplas, então. Desculpa, tá? Porque eu tenho uma outra turma, eu já tinha dividido em 4 também, eu confundi. Mas vamos manter as duplas, fica melhor para trabalhar, até assim, nesse ambiente, né, a gente conseguir reunir 4 pessoas, fica mais complicado, mas reunir 2 pessoas, eu acho que vocês conseguem tranquilamente. Eu vou para o campus virtual,
eu estou à disposição lá. Peço que entre no campus virtual, assistam a aula, quem não assistiu ainda, de controle biológico na espermosfera, né? E eu estou à disposição para responder perguntas. A gente se Professor, encontra na... Oi. se for facilitar, então, eu posso fazer dupla com o André, que ele também O está André sem grupo, tá sem dúvida, perfeito. Está resolvido. aí já resolve, fica mais fácil. Perfeito. Está resolvido. Mais alguém sem dupla, pessoal? Certo. Eu acho que nos comentários foi só isso mesmo. Então, eu vou desligar aqui. Eu vou colocar também essa aula, se vocês quiserem rever, vai estar lá no campus virtual, tá certo? E eu peço que vocês entrem lá na aula de controle biológico na espermosfera. Vai cair na avaliação da próxima semana essas duas aulas, mais as duas aulas que a gente vai dar na próxima semana também, que é controle biológico no filoplano. Joia? Certinho, Tá. Flávio, obrigado. Bom estudo para vocês. Vejam que a gente colocou no campus virtual também vários livros, tá? Então, como leitura complementar, todos esses livros são liberados pelos autores, então a gente não está colocando nada ilegal, vamos dizer assim. Então, pode acessar, pode baixar, pode guardar para vocês. Muito importante também como leitura complementar, certo? Muitos dos casos que a gente discutiu em aula hoje estão lá no campus, nesses livros também. Então, um abraço, pessoal. Bom estudo para vocês.